Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria novamente podermos nos encontrar, para assim poder partilharmos juntos a palavra de Deus. Hoje o Senhor nos convida num tema muito provocador, um tema de grande importância na nossa caminhada, na nossa vida cotidiana. É muito importante que você, que vai ouvir esta colocação, desde já possa pedir verdadeiramente a graça de Deus, a intercessão de Maria, para que os seus ouvidos estejam totalmente abertos. Além de estar abertos, que nosso coração seja capaz de acolher a vontade de Deus. Quando Deus fala conosco, Ele nos exorta, Ele nos corrige e Ele nos ensina qual é o caminho que nos levará à santificação. Qual deve ser o meu dever como cristã, como filha, como esposa de Cristo? Qual é o seu dever como filho cristão, o escolhido, a escolhida de Deus? Sermos verdadeiramente obedientes à voz do Mestre. Isso é de grande importância. Lógico que ao mergulharmos mais e mais nessa vontade de Deus, nesse querer de Deus na nossa vida, nós conseguimos verdadeiramente fazer a vontade dele. Isso requer um percurso, irmão, irmã. Isso requer uma entrega, isso requer um abandono, despojar-se de si próprio. Como Nossa Senhora falava com aquele casal, com aquelas pessoas, aqueles convidados, com todas aquelas famílias, né, que estavam ali presentes naquele casamento das bodas de Caná, com os servos. Com certeza Maria se expressou a todos, fazei tudo o que ele vos disser. Que conselho! Esse é o caminho. É esse o caminho que, já nessa colocação, o Senhor quer te chamar a ser um servo, uma serva verdadeiramente entregue aos desígnios de Deus. Porque a partir do momento que eu me abandono como uma serva do Senhor, como um servo do Senhor, como Maria, né, se despojou, se colocou totalmente à disposição do Pai, assim deve ser também a minha entrega, a sua entrega. Porque somente a graça de Deus vai nos ajudar a realizarmos a obra dele. Não por mim mesma, jamais, irmão e irmã, mas pelos desígnios de Deus, pela vontade de Deus, que já me escolheu, que já me chamou desde o ventre materno. É Ele que vai me capacitar. Não sou eu que faço, é Cristo que faz em mim. Mas Paulo também tem aquela frase linda: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, que você já possa entrar nesse clima, que você possa sentir verdadeiramente, já no início dessa colocação, a graça, a força e a presença do Espírito Santo. Por isso, tracemos sobre nós o sinal da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Hoje iremos falar juntos, né? Vamos falar juntos de um tema muito importante para esse caminho que nós estamos fazendo, um caminho de santificação, um caminho de crescimento espiritual, um caminho onde nós vamos nos deparar muito conosco mesmo, com as nossas misérias, com as nossas fraquezas, mas um caminho onde não caminhamos só. Essa é a certeza que nós devemos trazer dentro da nossa alma. Nós não caminhamos só, jamais. Eu não sou muito em decorar, né, os versículos, mas tem um versículo que diz que o Senhor estaria conosco até o fim dos tempos. Que o Senhor estará conosco até o fim dos tempos. Essa é uma certeza que jamais deve morrer em nosso coração. Não pode desfalecer da nossa vida. O Senhor estará comigo até o fim dos tempos. Qual é o tema desta colocação? Volta para a sua família. Volte para a sua família. Por que esse tema? É algo que eu e você devemos nos questionar muito. Porque isso também serve para mim, para cada um de vocês. Por que o Senhor diz, volte para a sua família? Eu penso que muitas vezes, diante de muitas realidades individuais, porque cada um tem a sua história, o seu trajeto, e o porquê desse apelo de Deus para que eu e você retornemos à nossa família. Voltar à família não é você deixar, ao meu caso, né, a vida religiosa. Pronto, o Senhor está mandando eu voltar para casa, para a família, vou largar a vida religiosa. Não, não é esse voltar ao ponto de você abandonar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar. Mas voltar para a família é voltar-se inteiramente no coração do Pai e ali você apresentar os seus. Irmão, irmã, muitas vezes também nós esquecemos de rezar pelos nossos. Talvez não seja o seu caso, mas isso ocorre muitas vezes. Nós nos preocupamos tanto com o dia a dia, a correria de cada dia, e acabamos esquecendo de olhar para aqueles que fazem parte da minha história, que é a minha família. Então, voltar para a família é você crer que a sua família tem que ser colocada nas mãos do Pai. Apresentar as intenções da sua família, as dificuldades, as lutas, os desafios. Cada um de nós sabemos como está a nossa família. Cada um de nós sabemos como que se encontra a estrutura nossa familiar. Como eu disse, todos nós temos uma história. A minha história não é igual à sua história. A sua história não é igual desse irmão, dessa irmã que está aí do seu lado. É diferente. Mas tem todos os desafios que são traumas, né? Que são palavras, coisas que todos nós vivemos, bom ou ruim, mas todos têm a sua história. Então eu queria abrir já nesse início Evangelho de Marcos 5:19. Vamos aí abrir a palavra do Senhor. Evangelho de São Marcos 5:19. Diz assim a palavra de Deus. Jesus não admitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncie-lhes
tudo o que o Senhor fez por ti e como se compadeceu de ti. Essa passagem nos relata a cura de um possesso que foi liberto pelas mãos, pelas palavras do Senhor. E quando esse homem, essa mulher recebeu essa libertação, ele queria caminhar com o Senhor, queria estar à disposição do Senhor. Só que esse possesso já tinha uma família. A Sagrada Escritura não revela, mas com certeza este homem era casado, ele tinha filhos. Então, a partir do momento que você já tem esta família estruturada, você precisa retornar à sua casa. Você precisa estar com os seus, porque isso é importante. Porque a cura não aconteceu só na vida desse leproso, desse possuído, mas de toda a casa, a partir do momento que ele dá um passo de retornar à sua família. E com certeza, se ele chegou a esse ponto de se afastar da questão de possessão, muita coisa desorganizada, muita coisa errada existia dentro da sua família. Não falo em geral, não sei se vocês me entenderam, mas dele mesmo. Às vezes o problema está na pessoa e a gente acaba levando para os outros também, né? A questão de vícios, nós sabemos o quanto a estrutura familiar é triste quando tem um alcoolismo dentro da família, né? Vícios que atrapalham, perturbam a relação familiar. Tantas coisas, se nós, né, colocarmos aqui, iremos dizer muitas coisas que têm destruído a estrutura familiar. Então é muito importante, irmão, que você realmente possa entender o porquê o Senhor nos convida a retornar à nossa casa, a colocar diante dos nossos olhos aquele que nós amamos, mesmo que eles tenham nos ferido, porque isso ocorre. Quantas feridas os nossos prejudicaram-nos por palavras, atos, mas e nós também, né? Nós também acabamos fazendo muitas coisas erradas nas nossas adolescências, então, né? Para mim já faz tempo isso, mas quantas coisas nós também somos causa de dor, de sofrimento para a nossa família. Então, já no início, o Senhor nos convida a retornar. Volte para sua casa, volte para os seus. Você pode me seguir, sim, mas segue com a sua família. Você pode me servir, mas olhe para a sua família. Olhe para a desorganização da sua família. Então, os nossos joelhos precisam ser mais dobrados para que os nossos também possam vivenciar a graça da plena conversão. Então, no Catecismo da Igreja Católica, né, o Catecismo da Igreja Católica, ele fala que a família no plano de Deus. Então, a família já foi pensada por Deus. Deus já pensou, nós sabemos muito bem lá em Gênesis, aonde Deus criou o homem e criou a mulher. E deu uma ordem a eles, né? Para que pudesse se unir e que assim eles pudessem verdadeiramente procriar filhos e filhos e filhos. Deus criou o homem e a mulher. E aqui no Catecismo da Igreja, no parágrafo 2202, nós vamos perceber o que diz o Catecismo. O homem e uma mulher unidos em casamento formam com seus filhos uma família. Essa é a construção de uma família. Um homem, uma mulher
E através dessa relação surge os filhos, surge a família, surge eu e você dentro de um lar, dentro de uma relação, ou uma relação saudável ou uma relação difícil, né? E sabemos que isso ocorre. Mas o plano de Deus não era que a família, né, fosse perseguida. Quando Deus pensou no homem, na mulher, e ele pensou com todo amor e com todo carinho, que nós iremos perceber lá em Gênesis. A gente pode até pegar a palavra de Deus, né? Gênesis lá no início já da Sagrada Escritura. Que Deus, ele pensou tanto em mim, em você, que ele criou tudo antes de criar o homem e a mulher. E algo que me chama a atenção é quando Deus façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Está em Gênesis 1, 26. Que bonito. E Deus os abençoou. Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Então, o plano de Deus para nós, para a família, era algo espetacular. Era algo que era o sonho de Deus. Uma família totalmente feliz, estruturada. Uma família aos olhos de Deus. Como a Sagrada Família, né? Mas esse sonho, infelizmente, nós percebemos como tem criado outros rumos. Pessoas que têm se colocado no poder, vamos dizer assim, do Criador, querendo ser um criador. É uma pena percebermos o desafio que a família vive. Percebemos que dentro da estrutura familiar, o encardido tem tentado de todos os meios e maneiras para destruir o projeto e o plano de Deus. Mas isso não vai acontecer. Pode ter certeza disso. Nós possamos perceber que algumas coisas por aí acontecem, e alguns e outros dizem coisas que não é de acordo com aquilo que nós conhecemos, que conhecemos a verdade. E o projeto de Deus para sua família foi um projeto lindo, maravilhoso. Então é esse projeto que eu e você devemos lutar, irmão e irmã. Lutar para que a nossa família seja resgatada, para que a nossa família seja salva, para que a nossa família possa contemplar verdadeiramente a alegria e a felicidade de sermos membros, de fazermos parte de uma família. Como é bom nós percebermos isso. Nos últimos tempos, os ataques do inferno contra as famílias estão cada vez mais intensos. Contudo, o fracasso familiar não faz parte do plano de Deus para a sua casa. Isso não faz parte. É isso que nós devemos entender. Por mais que às vezes a nossa família, né, a estrutura da nossa família esteja vivendo em guerra, que dentro dos nossos familiares existem membros que são alcoólatras, adúlteros, afeminados. Quantas coisas estão surgindo para introduzir-se dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas o Senhor diz, né, que isso não faz parte do plano dele. Então, se isso não faz parte do plano dele, nós devemos saber lidar com essa situação com muita sabedoria,
pedindo sempre a graça e a força do Espírito Santo para que ele venha nos auxiliar. Porque a guerra existe, irmão e irmã, e nós sabemos disso. Tanto a guerra espiritual, como nós podemos perceber aí fora, né? Guerras de bomba, de arma, né? Tantas e tantas violências que têm surgido, que têm amedrontado a nossa vida. Mas aí que tá. Isso não é projeto de Deus. Se não é projeto de Deus, então eu tenho que me unir a Deus e não me deixar me amedrontar, temer, vamos dizer assim a palavra, né? Essas questões que têm surgido. Porque tudo para Deus é possível. Quando o anjo aparece, a Virgem Santíssima, e a Virgem Santíssima, né, pergunta como seria possível, né? E ele diz, para Deus nada é impossível. E eu pergunto para você que está aí, você acredita que para Deus nada é impossível? Você já vivenciou o impossível de Deus na sua casa, na sua família? Porque o Senhor está dizendo volta. Voltar-se é você abrir mão de muitas outras coisas suas. Coisas que você dava mais prioridade a você, os seus projetos, do que você dar aos seus. Repito, o Senhor não está te convidando a se retirar de uma comunidade ou de uma vida religiosa sacerdotal. Voltar-se à família é você olhar pelos seus. Olhar pela necessidade daqueles que ainda se encontram bem lá no fundo, né, do pecado, todo o afastamento da presença de Deus. Nós sabemos que isso são realidades nas nossas casas, na minha família, na sua família. Então, voltar-se, o Senhor nos convida a olharmos para eles, mas olharmos com compaixão, com misericórdia, amá-los do jeito que são. Eu não sei, eu não te conheço, nem estou te vendo, irmão, mas Deus sim. Talvez você não chegou a conhecer o seu pai, a sua mãe. Quantas situações de abandono, quantas situações de aborto, quantas situações de tragédia mesmo dentro de uma casa, de um convívio familiar, surge tragédia. E quantas tragédias nós temos ouvido. Quantas brigas, quantas guerras dentro da casa, da família. Mas o Senhor quer eliminar isso da sua família. O Senhor quer retirar da sua família todo mal, toda maldição, toda contaminação, todo vício, tudo que causa dor para você, tudo que causa afastamento daqueles que você o ama, dele. Deus quer tocar na sua família, Deus quer mostrar que Ele está olhando para a sua família e que Ele vai realizar uma obra belíssima dentro da sua família. Meu irmão, traga a sua família agora diante de você. Como eu disse, talvez você não conheceu os seus pai, mãe, mas vai colocando a vida deles nas mãos do Senhor. Vai recordando da sua família, vai trazendo agora, neste momento, a sua família diante de Deus. Senhor, eu te apresento essa minha família, toda a situação da minha família, Senhor. Quantas situações difíceis, quantos traumas, quantas perseguições, quantas intrigas, quantas brigas, quantas discórdia, quanta separação, quantas violência tem entrado dentro da família. Então, se eu sou luz, se eu conheço a verdade, eu preciso levar isso aos meus, para que os meus conheçam também. Então, irmão e irmã, é muito importante isso.
Vamos agora pegar juntos Mateus, o Evangelho de Mateus. Te convido a abrir aí a sua palavra de Deus. Em Mateus 7, 24 e 27. Olha, isso é muito importante. Eu quero que você preste muita atenção na palavra do Senhor. Diz assim o Evangelho de Mateus 7, 24 e 27. Diz assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram-se contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua ruína. Nós devemos entender que a nossa família precisa de nós. A minha família precisa de mim. A sua família precisa de você para que nós possamos construir em rocha firme. Meu irmão, minha irmã, é o meu e o seu dever. A partir do momento que nós somos tocados pelo Senhor, aonde o Senhor nos reveste de vida nova, de vida plena, da graça, da força do Espírito Santo, a partir do momento que o Senhor nos convida cada vez mais para mais próximo dele, é o meu dever, é o seu dever cuidar da nossa família. Não pode esquecer dos seus, não podemos, por mais que a nossa família seja desordenada, nós devemos confiar no poder da nossa oração. Então, quem ouve a palavra do Senhor e põe em prática, você verás a glória de Deus. Você verás a manifestação do poder de Deus na sua família. Por isso que o Senhor pede para nós no dia de hoje: perdoa a sua família, perdoa o seu pai, perdoa a sua mãe. Se é o momento de você pedir perdão, então se coloque na presença de Jesus e peça: Senhor, me perdoa. Me perdoa pelas minhas indiferenças em relação aos meus familiares. Me perdoa pelo meu comodismo, por meu achismo, por pensar somente em mim mesma, em mim mesmo. Tende piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecadora, pecador. É voltar-se para dentro de você e perceber, irmão, irmã, que a nossa história, que os nossos traumas, que as nossas feridas, que tudo aquilo que está no nosso inconsciente, que nos traz muito mal-estar, tudo aquilo que você vivenciou, todas as vezes que você presenciou algum ato de violência, algum ato fora daquilo que era o plano de Deus, nós devemos colocar tudo isso nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora. Porque o Senhor tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Para isso, nós precisamos levantar-nos. Tem aquela canção do Frei Gilson que diz: eu te levantarei. Eu vejo isso, o Senhor levantando um novo homem, uma nova mulher para a glória dele. Diga isso, amém, eu creio. Eu creio firmemente, Senhor. Creia nisso.
Creia que através desta palavra, aonde o Senhor curou aquele possesso e disse: vai para a sua casa, cuida daqueles que estão na sua casa. Olhe para a sua família, olha para o seu pai, olha para a sua mãe, olha para a necessidade dos seus irmãos. Eles precisam de oração. Eles precisam conhecer a verdade. A partir do momento que eu ouvo, que eu escuto a palavra e eu coloco em prática, a graça vem acontecer na minha vida. Mas eu preciso passar por esse caminho junto com a minha família. Traga todos os seus familiares nas suas orações. Revista-se de um homem novo, de uma mulher nova, para que eles percebam a mudança em você, para que eles olharem a você, percebam o quanto você é diferente, o quanto você verdadeiramente mudou ao encontrar com o Senhor, a ter esse encontro pessoal com Jesus. Porque isso é importante, irmão. Você se lembra, né? Eu acredito que muitos aí se lembram do último casamento que você foi? Eu faz muito tempo. Como estavam os noivos? Eles estavam tristes ou felizes? Com certeza, muito felizes. Um casamento, né? Casamento, ou a pessoa está disfarçando bem, mas casamento é uma alegria. Você está casando com a pessoa que você ama, né? No começo, né, nós não percebemos nenhum defeito no outro. Não é assim? Não sei se você que está aí me ouvindo é casado, mas no começo a gente nem percebe, né? Tá aquele love, 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 beijo, beijo, babá. Mas o tempo vai passando. Nós aí nos deparamos e percebemos o defeito um do outro. A família perfeita não existe. Não existe. Mas viver em uma família saudável é possível. Então, uma relação ela tem que ser cotidianamente bem trabalhada. Como eu dizia lá no início do casamento, flores, amor, amorzinho. Mas no decorrer da caminhada, passamos a perceber que esta pessoa que está ao meu lado tem os defeitos. É lógico, todos nós temos defeito, todos nós temos as nossas dificuldades, mas é aí que está, como que eu trabalho essa questão dentro de mim. A minha família é perfeita? Não, irmão, a minha família, eu estou falando a minha família como religiosa, da qual eu saí, não é perfeita. Mas é uma família, hoje, eu posso dizer com muita autoridade, hoje é uma família saudável, mas foi uma família bem difícil, muito difícil. O álcool era muito forte dentro da minha casa, na vida de meu pai, muito forte. Um dia alguém falou de Jesus, alguém bateu na porta e começou a falar dessa presença maravilhosa de Jesus. E isso foi levando um, levando o outro. Quando percebemos, a maioria já estava indo ao encontro de Jesus. E Jesus entrou na minha família. Foi resgatando um, resgatando o outro. Eu não estou dizendo isso em questão de minuto, de dia, não, tá, gente? Parece que foi rápido. Ai, mas você é freira, né? Foi rápido. Não, não foi tão rápido assim. Foi questão de entrega, de abandono e o tempo de Deus. Como eu disse, como eu falei, hoje eu posso dizer que a minha família é saudável. Mas teve um processo, tá, gente? Um processo. Aonde verdadeiramente nós colocamos tudo em oração. Santo Rosário, Santo Terço, né? A Sagrada Escritura, a missa, Eucaristia. Então nós fomos aos poucos colocando isso foi crescendo, até que levou anos. Mas o meu pai teve uma mudança muito, muito boa.
Não vou relatar aqui o testemunho, porque o testemunho é lindo. Mas eu queria que você entendesse que a mão de Deus é muito poderosa. A palavra diz, né, que a gente vai ver lá em Lucas, eu quero pegar essa palavra em Lucas, né, que para Deus nada é impossível. Lucas 1, versículo 37, diz assim a palavra: porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então, a nossa família precisa de muita ajuda. Então, peça graça, peça sabedoria a Deus. Uma sabedoria divina, uma sabedoria na qual Salomão falou: eu quero a sabedoria, eu quero sabedoria. Então, peça sabedoria a Deus para conduzir a sua vida, para conduzir os seus, você que é casado, que não é, você que tem uma família, pai, mãe, talvez você que ainda já não tem mais ninguém, mas eles estão lá precisando da sua oração, eles estão lá rezando também por você. Então vamos colocando nas mãos do Senhor a nossa família, vai colocando a sua família perante Deus, vai entregando aqueles que você ama diante da presença real de Jesus. Nós estamos vivendo a Páscoa, a ressurreição, meu irmão. Cristo ressuscitou, aleluia! Cristo ressuscitou. Creia, a família ressuscita. Mas eu preciso ser a vela. Eu sempre falo para as pessoas vêm aqui chorando, falam: mas irmã, só eu que rezo. Amém, irmã, você reza, continua com a sua vela acesa. Não permita que nada e ninguém apague a sua vela, porque através dessa chama, dessa faísca, as almas dos seus serão salvos. A sua família vai criar uma estrutura forte, uma estrutura espetacular, mas você tem que caminhar na paciência, caminhar na entrega, tem buscar ter olhos de cristão, perceber que pode não parecer, mas está acontecendo algo, tanto na sua família como em você mesmo, em você mesma. Perceba a ação de Deus na sua vida, irmão. Deus age, Deus honra. O Salmo 90 diz que a fidelidade é um escudo de proteção. Toma posse dessa sua fidelidade. Peça a Deus, peça a Virgem Maria: Senhor, eu quero ser fiel para a glória do teu nome, para que os meus contemplem o céu, Senhor. Que essa fidelidade seja um escudo na minha vida, mas que seja um escudo para os meus. Então, meu irmão, minha irmã, nessa colocação o Senhor te pede: volta, olha para os seus com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. Retorna à essência da sua casa. Busque olhar para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. Busque olhar para aqueles que fazem parte da sua casa com um olhar de misericórdia. Perceba neles a presença do Senhor. Perceba que toda situação ruim que você possa ter vivido, você pode tirar algo muito belo, muito grande, muito maravilhoso de tudo isso. Só que você precisa o quê? Abrir as portas, abre a janela da sua alma. É muito importante isso. Tem uma frase aqui de Elizabeth da Trindade, muito, muito lindo. Diz assim: minha alma, santuário interior, no qual vivo dia e noite com aquele que é o amigo de todos os momentos. Minha alma, santuário interior, no qual vivo dia e noite com aquele que é o amigo de todos os momentos. É o Cristo, é o Salvador. Aquele que nós vivemos antes de chegarmos nessa alegria da ressurreição. Nós sabemos o trajeto que o Senhor fez. Então, minha irmã, meu irmão, viva a vitória na sua vida. Traga sempre ao seu coração, nas suas orações, a sua família,
A sua família precisa ser construída em rocha firme. Mesmo que seja só você na sua casa, mas o Senhor te convida a confiar nele, a acreditar nele. Que a mão dele, que a mão de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Você vai contemplar milagres, irmã. Você está me ouvindo? Você vai contemplar grandes milagres. Grandes milagres na sua casa, na sua família. Então lava o seu coração, purifica a sua alma, purifica a sua mente, oferta os seus traumas, oferta as suas angústias, oferta os seus medos, a sua ansiedade. Vai ofertando, vai dando nas mãos do Senhor tudo isso. Porque o Senhor quer realizar uma grande, imensa obra na sua vida. Eu lhe peço, por intercessão de Nossa Senhora, pela Sagrada Família também, eu invoco, que você compreenda os desígnios de Deus para a sua vida. Que você possa acolher com muito amor, com muita humildade, com muita docilidade, a vontade de Deus também na sua vida, seja aquele momento que você esteja vivendo, seja bom ou ruim, irmão, toma posse, louve ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Por meio de tudo isso, Deus tem algo maior para fazer na sua vida e Ele vai fazer, Ele vai fazer. Creia nisso, confia e espera no Senhor. Que o Senhor te abençoe, minha irmã, meu irmão. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.